Quando este veterano cantou sua emocionante homenagem aos soldados caídos, a reação inesperada de Donald Trump deixou toda a plateia atônita. O salão brilhava sob o brilho dourado dos lustres de cristal, lançando uma luz suave sobre um mar de convidados de alto nível. O anual Gala de Liberdade e Honra, realizado no prestigioso Hotel Beverly Wilshire, em Los Angeles, atraiu políticos, celebridades e magnatas dos negócios, todos reunidos para apoiar os veteranos feridos. Os garçons se moviam graciosamente entre as mesas, reabastecendo as taças de champanhe, enquanto conversas baixas preenchiam o ar. Na frente da sala, um longo palco elevado, emoldurado por cortinas de veludo azul escuro, se destacava como o centro da noite. Uma enorme bandeira americana pendia orgulhosamente ao fundo, suas estrelas captando a luz sempre que o tecido ondulava levemente devido aos ventiladores do ar acima. O presidente Donald Trump, sentado à mesa da frente, ajustava sua gravata enquanto ouvia o mestre de cerimônias da noite, um general aposentado de 4 estrelas, recontar histórias de resiliência de soldados que sacrificaram mais do que a maioria poderia imaginar. Trump, conhecido por sua presença imponente, estava sentado com uma expressão de atenção, mas por baixo disso, algo brilhou em seu olhar, um raro momento de reflexão silenciosa. À medida que os discursos continuavam, os convidados aplaudiam educadamente, oferecendo sorrisos e acenos nos momentos certos. No entanto, havia uma certa previsibilidade rotineira em tudo aquilo. Eles já tinham frequentado outros galas, ouvido discursos emocionantes, doado generosos cheques e ido para casa sentindo que haviam feito sua parte. Então, houve uma pausa. O mestre de cerimônias limpou a garganta, observando a sala antes de falar. Esta noite, disse ele, a voz carregada de emoção, temos um convidado muito especial. Um homem que viu mais do que a maioria de nós poderia imaginar e viveu para contar sobre isso. A mudança na energia foi imediata. As conversas pararam, os copos foram cuidadosamente colocados de volta nas mesas cobertas por lençóis de linho. Até Trump se inclinou ligeiramente para a frente, sua atenção aguçada. O general continuou. O sargento Lucas Barrett serviu em 2 missões no Iraque e uma no Afeganistão. Ele foi condecorado com a Medalha de Honra por ferimentos sofridos durante uma emboscada fora de Kandahar. Mas o que ele está prestes a compartilhar conosco esta noite vai além do campo de batalha. Por favor, deem uma calorosa recepção a um verdadeiro herói americano. Aplausos educados se espalharam pela sala enquanto um homem alto, de ombros largos, com cerca de 50 e poucos anos, caminhava em direção ao palco. Seu coxear era sutil, mas perceptível, e o terno azul marinho impecável que ele usava não conseguia esconder totalmente a rigidez nos seus movimentos. Um lembrete dos ferimentos que quase lhe tiraram a vida. Lucas Barrett subiu ao microfone, limpou a garganta e ajustou o suporte do microfone com uma mão firme. Ele observou a sala, absorvendo a presença da multidão de homens e mulheres poderosos, alguns dos quais haviam enviado soldados como ele para a guerra. Então, após uma respiração profunda, ele começou a falar. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. Por um breve momento, o silêncio se espalhou pela sala. Não era o tipo de quietude desconfortável que vem da incerteza. Era algo mais denso, antecipação. O tipo de quietude que fazia as pessoas se sentarem um pouco mais eretas e se inclinarem um pouco mais perto. Lucas Barrett deixou o silêncio persistir. Ele não era o tipo de homem que apressava suas palavras. Anos de serviço lhe ensinaram que o peso de uma mensagem não está na velocidade com que é entregue, mas na profundidade com que é sentida. Ele ajustou o microfone novamente, seus dedos roçando contra o frio metal do suporte. Seu olhar percorreu a multidão, senadores, CEOs, elites de Hollywood, antes de se fixar no presidente Trump, que o observava atentamente. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, disse Lucas finalmente, com a voz calma e firme. Eu sei que esse tipo de evento é sobre arrecadar dinheiro, mostrar apoio, ficar ao lado dos homens e mulheres que servem a este país. Mas também sei que para muitas pessoas é fácil esquecer o que isso realmente significa. A sala permaneceu silenciosa. Lucas exalou lentamente. Eu não digo isso com amargura, continuou ele. Eu digo isso porque já estive lá. Eu vi o que a guerra faz aos homens.
Eu vi o que ela tira deles. Vi os que nunca voltaram para casa. E por muito tempo, eu não sabia como carregar isso. Mas uma noite, em uma cama de hospital, com mais ossos quebrados do que eu podia contar, e um futuro que parecia incerto, eu fiz a única coisa que podia fazer. Ele fez uma pausa olhando para suas mãos. Quando olhou para cima novamente, algo mudou em sua expressão. Eu escrevi uma música. Um murmúrio percorreu a plateia. Não porque duvidassem dele, mas porque ninguém esperava por isso. Não é uma música sobre mim, ele esclareceu, balançando a cabeça. É sobre aqueles que nunca tiveram a chance de estar em um palco como este. Aqueles que não passaram dos 20. Aqueles que lutaram ao meu lado, mas nunca puderam voltar para casa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel amassado, desgastado nas bordas. O tipo de papel que foi desdobrado e dobrado centenas de vezes. Eu escrevi isso para eles e esta noite quero compartilhar com vocês. Ele acenou para o pianista no canto da sala e as suaves e tristes notas de um único acorde de piano preencheram o ar. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. Em questão de segundos, toda a sala estava lutando para segurar as lágrimas. As primeiras notas da voz de Lucas Barrett se espalharam pelo salão, profundas e firmes, mas impregnadas com algo que fazia as pessoas prenderem a respiração. Não era apenas a melodia, era o peso por trás dela. A última nota ficou no ar, se desvanecendo em um silêncio tão espesso que quase se tornava sufocante. Então, aplausos. Não aplausos educados, não o tipo de aplauso dado por obrigação em galas elegantes. Isso era diferente. Era cru, era real, era alto. As pessoas se levantaram de seus assentos, algumas aplaudindo, outras limpando lágrimas silenciosas, algumas apenas em pé, com as mãos unidas à frente, como se ainda estivessem absorvendo o que acabaram de ouvir. Mas, no meio da ovacão, um homem permaneceu sentado. O presidente Trump não se moveu. Suas mãos ainda estavam unidas, ligeiramente apertadas. Seu olhar permaneceu em Lucas, não apenas observando, mas o vendo. Então, lentamente ele se levantou. Mas o que fez a seguir deixaria toda a sala sem palavras. Os aplausos ecoavam pelo salão, mas o presidente Trump não os reconheceu de imediato. Ele permaneceu imóvel, suas mãos se desfazendo lentamente enquanto exalava. Seu olhar nunca se desviou de Lucas Barrett. Então ele se levantou, não com os movimentos rápidos e ensaiados de um político que reconhece um momento, mas com passos deliberados, medidos. O tipo de movimento que carregava peso, o tipo que sinalizava algo real. A sala observava, prendendo a respiração coletiva, enquanto Trump dava um passo em direção ao palco. Seu rosto não era o que as pessoas estavam acostumadas a ver em comícios ou coletivas de imprensa. Não havia sorriso largo, nem acenos para as câmeras. Sua expressão era séria, até sombria. Lucas Barrett, ainda de pé no microfone, encontrou seu olhar por um momento. Nenhum dos dois falou. As câmeras na sala clicaram, flashes capturando o momento, enquanto o presidente dos Estados Unidos subia os degraus e se aproximava do soldado. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Trump estendeu a mão. Lucas hesitou, só por um segundo. Antes de apertá-la, o aperto foi firme, prolongado. Não era apenas um momento para as câmeras. Era algo não dito, algo entendido apenas por homens que sabiam como o sacrifício se parece. Então, em um raro momento de vulnerabilidade, Trump colocou a outra mão no ombro de Lucas. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. As câmeras continuaram a gravar, mas ninguém se moveu. Ninguém falou. Finalmente, Trump se inclinou ligeiramente, falando apenas alto o suficiente para que o microfone capturasse suas palavras. Eles nunca serão esquecidos. Lucas engoliu em seco, seu aperto se apertando por um breve segundo antes de acenar com a cabeça. Não por formalidade, mas por compreensão. Trump soltou a mão e se virou novamente para o público. Sua expressão havia mudado de novo. Não suavizada exatamente, mas mais reflexiva, mais centrada. Então ele bateu palmas e, em segundos, toda a sala explodiu novamente, mais alto do que antes. Mas isso não era mais apenas para Lucas. Não era mais apenas para a música. Era para cada soldado que nunca teve a chance de estar naquele palco. E o que aconteceu a seguir garantiria que esse momento não fosse apenas lembrado. Ele seria comentado por todo o país. O evento deveria ter seguido seu curso. O próximo palestrante deveria ter subido ao palco,
e o gala deveria ter continuado conforme o planejado. Mas este não era apenas mais um momento. Quando Lucas desceu do palco, sentiu uma mão firme em seu braço. Trump não tinha terminado de falar. "Ande comigo", disse o presidente, a voz baixa, mas firme. Lucas hesitou por apenas um segundo antes de acenar com a cabeça. Os dois homens se dirigiram para o canto do salão, longe das câmeras, longe dos discursos preparados e das cortesias ensaiadas. Um pequeno grupo de assessores e agentes do serviço secreto flutuava por perto, mas esta era uma conversa que não precisava de audiência. Trump se virou para ele, os olhos mais aguçados agora, focados. "Aquela música", disse ele, fazendo uma pausa. "Aquilo não foi apenas música. Aquilo foi..." Ele parou, balançando ligeiramente a cabeça, como se procurasse as palavras certas. Lucas assentiu, sua voz calma. "Foi a verdade." Trump soltou uma respiração, estudando-o. "Eu já conheci muitos veteranos, ouvi muitas histórias, mas nunca ouvi alguém dizer isso dessa forma." Ele fez uma pausa. "Você serviu no Afeganistão?" Lucas se mexeu ligeiramente, sentindo o peso das memórias pressionar contra seu peito. "Sim, senhor. 2 missões. Na primeira vez que saí, eu tinha 22 anos. Na segunda..." Ele parou, a voz falhando um pouco. Trump deu um pequeno aceno. "E foi quando você foi atingido?" Lucas não se mexeu. "Sim, senhor." Um silêncio pairou entre eles. "Você ainda fala com algum dos homens da sua unidade?" Trump perguntou. A mandíbula de Lucas se apertou ligeiramente. "Com os que conseguiram voltar para casa, sim." Então, mais suave. "Demais não conseguiram." O peso das palavras pairou entre eles. Trump exalou. "Sabe, eu sou muito criticado. Dizem que eu não entendo o exército, que eu não sinto o que eles sentem. Talvez eles estejam certos." Ele olhou para Lucas. "Mas eu escuto. E hoje à noite, eu te ouvi." Lucas o estudou por um longo momento, sem saber o que dizer a isso. Trump continuou. "Essa música, essa história, as pessoas precisam ouvir isso. Não apenas nesta sala, não apenas hoje à noite." Ele se endireitou, olhando para um de seus assessores. "Coloque isso para fora. Certifique-se de que todo veterano neste país ouça isso." Lucas piscou. Isso não era mais apenas uma conversa. Isso era algo maior. Em poucas horas, clipes da apresentação inundaram a internet. O vídeo se espalhou pelas redes sociais, emissoras de notícias e programas matinais. Alguns títulos chamaram de um poderoso tributo, outros chamaram de um raro momento emocional. Para um presidente frequentemente visto como inabalável, o verdadeiro impacto não estava nas manchetes. Estava nos e-mails e mensagens que Lucas recebeu de soldados que ele nunca tinha conhecido, de famílias de estrelas douradas que perderam seus filhos e filhas, de veteranos que se sentiam invisíveis até então. Estava nas ligações de homens com quem ele serviu, vozes carregadas de emoção, dizendo: "Eu precisava ouvir isso." Estava na maneira como uma música conseguiu fazer o que anos de discursos não conseguiram. Lembrar o mundo dos rostos por trás do sacrifício. Mas ainda havia uma coisa que Lucas precisava fazer. Os dias seguintes ao gala foram um borrão. Lucas Barrett nunca foi alguém que buscasse atenção, mas seu telefone não parava de vibrar. Veteranos, famílias de soldados caídos, estranhos que nunca haviam posto os pés em uma zona de guerra, mas sentiram o peso de suas palavras. O vídeo de sua apresentação se espalhou além de qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Programas de entrevistas discutiram sobre isso. Apresentadores de notícias analisaram. Mas nada disso importava para Lucas. O que importava eram as vozes do outro lado das ligações. Um homem de Oklahoma, que havia perdido o irmão mais novo no Afeganistão. Uma mulher do Texas que havia servido, mas nunca se sentiu vista. Um pai de Ohio que havia dobrado uma bandeira sobre o caixão de seu único filho. Toda mensagem carregava o mesmo tema. "Obrigado por dizer o que nós não conseguimos." E ainda assim, no meio da avalanche de mensagens, uma se destacou. Não era de um jornalista ou político. Era de uma mulher chamada Marjorie Tillman, a mãe do soldado Jason Tillman, um jovem soldado da unidade de Lucas que não havia voltado para casa. Lucas leu suas palavras repetidamente. "Nunca mais ouvi a voz do meu filho, mas ontem à noite eu a ouvi na sua música." Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele digitava de volta. Ele nunca foi esquecido. E foi aí que Lucas soube. Isso não era o fim de algo. Era o começo.
Ele respirou fundo, olhando o pôr do sol da Califórnia de seu pequeno apartamento. A guerra havia tirado muito dele, mas também lhe deixara algo que ele nunca percebeu que carregava: a responsabilidade de continuar contando as histórias deles. Na manhã seguinte, ele ligou para o número que havia sido deixado em sua caixa de entrada. Não era um pedido da mídia, nem de um político, mas de uma pequena organização sem fins lucrativos que ajudava veteranos a contar suas histórias por meio da música. E assim, de repente, uma música se transformou em um movimento. Porque a verdade é que nenhum soldado realmente se foi enquanto sua história for contada. Há momentos na vida que nos lembram do que realmente importa. Momentos que cortam o barulho, a política, as divisões, e nos lembram das pessoas por trás das manchetes. A história de Lucas Barrett não era apenas sobre uma música. Era sobre honra, sacrifício, o custo da liberdade. E talvez, só talvez, fosse sobre lembrar o mundo de que algumas vozes, por mais silenciosas que sejam, merecem ser ouvidas. Se esta história te comoveu, compartilhe. Porque às vezes, o maior tributo que podemos dar é simplesmente lembrar. Se você acredita em honrar aqueles que serviram, considere apoiar organizações de veteranos que ajudam nossos heróis a fazer a transição de volta para a vida civil. Toda história importa. Toda voz conta. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdo no meu canal. Nos vemos na próxima história. Cuide-se!